a banca da Unicentro. Então, nesse material da semana, né, eu mantive uma proposta da Unicentro para que a gente faça esse processo comparativo. E aí, vamos discutir o tema Enem, vamos falar sobre processo, né, de produção, solução, como sempre fazemos, explorando um pouco mais de pontos de argumentação e desenvolvimento, conclusão. Mas eu quero também falar sobre a proposta da Unicentro, né, para que vocês possam, paralelamente, ir fazendo os desdobramentos das propostas, né, dos pontos de argumentação. Bem, então, lá no material que eu vou projetar aqui também, eu coloquei essa segunda proposta, né, de trabalho, que é a proposta da Unicentro, mais para o fim. Então, eu quero falar da nossa proposta da semana primeiro, para que a gente deixe proposta Enem organizada, e depois segunda proposta, que fica sugerida como Unicentro, né, na sequência. E aí, gente, em relação a todas as novidades dessa última semana, mudança de data, data que muda, data que vai para uma situação, para outra, né? Então, depois eu vou pedir para vocês me mandarem quais bancas, né, que vocês farão. Não precisa ser lá no grupo, porque efetivamente, né, senão vira, acho que muita anotação lá no grupo, mas para que eu possa também saber quais bancas que são interessantes, né, de serem incluídas, as que são predominantes no interesse de vocês, para que a gente consiga um atendimento mais específico, né, das necessidades que vocês terão nesse processo aí de ano letivo, né, com as provas de dissertação. Então, vou lá para a proposta. A gente vem de algumas semanas falando de vários outros eixos temáticos, então nesse eu voltei para um tema que o Enem não cobrou ainda, que é a questão que envolve tráfico de animais, que envolve essa relação de objetificação, né, dos animais. E eu digo que eu volto, né, de vez em quando, para eixos que eu já trabalhei em outros momentos, porque a gente vai relembrando assim um ponto importante, né? Todas as discussões, elas são às vezes necessárias de ser tomadas na redação, porque a temática não cai, a gente deixa ela do lado, e se não planejamos, não pensamos em argumentação, sendo um tema cobrado, acaba te levando para dúvidas, né, na hora da prova. Então, anota para mim, olha só, dificuldades para conter o tráfico de animais silvestres no Brasil. Então, a gente fez muitos temas de tecnologia na semana passada, né, também um direcionamento bem diferente. E hoje, então, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de crime ambiental, de artigo da Constituição focado em questões que envolvam preservação ambiental, proteção aos animais. E, então, anotem, por favor, a frase tema, né? Essa daqui, então, é a temática para o Enem, né? Considerando proposta mais voltada ao contexto social, né? Então, vamos caminhando ali nesse primeiro momento com essa situação de produção. Dificuldades para conter o tráfico de animais silvestres no Brasil. Então, esse é o nosso recorte temático Enem. Bom, nessa frase tema, enquanto vocês estão fazendo, né, o recorte aí também, a anotação, a gente começa pensando, então, num ponto que é assim, bom, a gente está mudando o eixo temático, né? Só para curiosidade, eu acho legal vocês deixarem isso sempre anotado. Quando tiverem dúvida, me perguntem, né? Se eu esquecer de falar no começo. Esse é um tema, então, do eixo meio ambiente, tá? Então, vocês reparem que a gente vai trabalhando eixo cultura, eixo educação, eixo tecnologia, eixo cidadania e direitos humanos, saúde, né? E aí, hoje, então, eu trouxe meio ambiente, porque a gente vai também variando perspectivas de produção, né? Saindo, assim, dos mesmos repertórios, mesmos referenciais de desenvolvimento.
Bom, quando pensamos na ideia de tráfico de animais silvestres, então esse é o recorte que a gente chama de recorte central da nossa proposta, e a palavra tráfico, ela já traz, né, consigo uma relação de crime. Sendo tráfico de animais, eu posso dizer que esse é um crime ambiental. E por que é importante salientar que esse é um crime ambiental? Porque muita gente também vai ter uma visão recortada sobre o que é ser um crime ambiental. Acha que é só questões que geram desrespeito, não necessariamente à fauna, né, mas mais ao contexto que envolve flora, que envolve outros âmbitos, né, do contexto de meio ambiente. Então, é um crime ambiental, a gente tem legislação específica para isso no Brasil? Tem legislação específica para punir tráfico de animais, né? Então, a gente tem leis que pontuam especificamente a necessidade dessa questão, né, de serem protegidos, mas a discussão ainda não é a lei, é o que está lá problematizando a frase. Então, quais são as dificuldades para conter? E aí, pensando em dificuldades para conter, nós estamos pensando em obstáculos, né? Obstáculos. Estamos pensando em desafios, que é a palavrinha preferida de vocês, em entraves, né? Tudo aquilo que impeça a plena resolução de um problema. E é um problema porque, independente de, por exemplo, estar numa condição, né, se nós formos pensar assim, está numa condição que é qual? É uma condição de referência, então, que foge dos direitos humanos, mas entra nos direitos ambientais, né? E aí, se entra nos direitos ambientais, então eu posso usar o Estatuto dos Animais, eu posso usar documentos que vão para esse viés argumentativo. Então, sim, dificuldades ou desafios, então, pontos que impedem o combate, a extinção desse problema. Ou seja, a minha tese, então, ela vai afirmar que o tráfico de animais é uma realidade, e aí usem um termo que demonstre, né, o ponto de vista, mostrem que existe essa relação ainda no contexto brasileiro, não que vocês tenham que usar isso aqui como tese, tá, gente? É orientação. Então, eu preciso de uma construção que afirme, olha, o tráfico de animais, ele é uma realidade nacional, ele faz parte da realidade nacional, e fazendo parte da realidade nacional, eu preciso, então, consequentemente, propor agora por que ele continua acontecendo. Então, qual é a dificuldade de se conter, de se combater essa situação? Então, fechou essa parte, vamos pensar um pouquinho em desenvolvimentos e repertórios. Bem, gente, então, os meus argumentos, eles têm que ser quais são as dificuldades, o que dificulta, o que impede que o tráfico de animais seja efetivamente contido, estancado, extinto. Bom, eu tenho legislação, né? A gente está vendo ali, eu comentei com vocês, a gente já notou que existe uma legislação, porém, a gente tem uma legislação que não é muito efetiva no contexto geral, né? E o que significa não ser muito efetiva no contexto geral? Significa que essa legislação, ela não sai do papel, ela não consegue, de forma geral, ela não consegue tornar estrategicamente passível de solução
essa situação. Então, eu posso pensar não na falta de leis. Lembram que se a gente tem uma lei, existe crime ambiental, traficar animais faz parte disso, mas traficar pressupõe passar por fronteiras, gerar mobilidade para esses animais chegarem, né, a outras mãos, utilizar meios, então, ilícitos de circular, fazer ir e vir esses animais. Então, quando eu penso que é uma realidade lastimável, é lastimável por quê? Então, o D1 ele tem que ser um impedimento, ele tem que ser um ponto de dificuldade para conter esse tipo de situação. Então, eu vou pensar em um ponto de dificuldade. Se a gente diz que tem lei, mas a lei não é suficiente, tem fiscalização, mas ela não alcança a totalidade das cidades, dos estados brasileiros que precisam, então eu posso pensar em políticas públicas falhas quanto à fiscalização de fronteiras, porque tem um tráfico, né, de fronteiras. E aí, o que tem a ver a fiscalização falha, né, nesse caso, quanto às fronteiras? Tem a ver que nesses espaços, essa falha, ela promove, ela provoca que outras pessoas, então, né, saiam desse espaço e consigam viver de forma normal, como se não estivessem atingidas por essa situação. Então, essas políticas públicas falhas, elas vão inibir, né, elas não vão, aliás, inibir os criminosos de atuar em pontos de fronteira, não vão inibir que as pessoas tenham esses animais em casa, porque não existe uma fiscalização que reconheça necessariamente esses animais traficados nas casas de quem compra. Além de políticas públicas falhas, que mais que caberia como base, como ponto de argumentação aqui, gente? Vamos lá. O que vocês colocariam nessa parte que serviria como um ponto de apoio, né, para desenvolver essa outra ideia de argumentação? Existe uma falha por parte do Estado? Vamos dizer que sim, existe, está aí, a gente está marcando essa falha. Mas eu só tenho o problema, por quê? Porque tem quem compra esses animais, né? Então, eu posso sim dizer que existe falha da parte de quem deveria fiscalizar, promover, né, condições mais rígidas de acesso, mas, ao mesmo tempo, qual que é um outro problema? Eu tenho uma objetificação desses animais. Eu tenho um comportamento que é um comportamento extremamente questionável, né, por parte da população. Então, eu posso trabalhar que uma outra dificuldade para conter o tráfico de animais seria, num segundo desenvolvimento, por exemplo, essa relação de superioridade humana sobre o animal, né? O homem se sentir superior ao animal e, consequentemente, objetificá-lo, então tê-lo como objeto de posse, retirá-lo das suas condições de vivência ideal, né? Tira esse animal do habitat. Então, eu posso falar que por um outro viés, um outro ponto de argumentação, temos a objetificação dos animais, e aí a gente pode pôr asterisco aqui do lado, né? Então, em prol do entretenimento ou em prol do bem-estar, porque a pessoa pode alegar qualquer coisa, né? Humano.
Ou seja, para ter um animal, para atender o ser humano que quer esse animal que foi traficado, há uma nítida tendência assim, a danos, muitas vezes né, irreversíveis para a vida desses animais, que saem do habitat, que têm impactos na forma como se alimentam, como sobrevivem, enfim, né, uma série de pontos críticos ali. Que mais? Então, ó, falamos de base governo, falamos de base sociedade, quando a gente pensa que a sociedade, então, ela tem um poder, né, de distorcer e gerar base de interesses individuais sobre essas situações. Eu posso pensar em que pontos mais, gente? Dentro de políticas públicas falhas, eu posso abordar muitas questões. A falta de canais de denúncia, o fato de muitas vezes as pessoas não enxergarem isso como crime porque não sabem da existência da lei, né? Então, essa invisibilidade, basicamente, assim, da legislação, ela acaba desmotivando que muitas pessoas denunciem, porque talvez sabem, mas não sabem que aquilo é de fato um crime ambiental, não tem essa informação. E a gente precisa muito, assim, sair da bolha, eu falo sempre, né? Quando a gente analisa um tema, por quê? Para não parecer que você está fazendo só um referencial de desenvolvimento sem comprovação, sem desenvolvimento de exemplos concretos dessa ideia, tá bom? Ó, vocês estão muito quietinhos, tá tudo bem aí, gente? Creio que sim. Então, tá bom. Ó, pensando em avanço, né, então, sobre possíveis repertórios e ideias de argumentação, tem um filme que é muito emblemático sobre isso, que é o filme Rio. E o filme Rio, ele é o tipo de repertório que, né, caberia nesse tema. Ele é sobre o tráfico de animais silvestres, então é uma animação, é um filme que representa muito bem os efeitos que esse tipo de situação gera para o animal, o sofrimento, né? Então, quando a gente pensa nesse filme, sendo um filme nacional, então traz esse apelo de ser um repertório nacional, de ser um repertório que está conectado diretamente com o tema, né? Então, eu precisaria sintetizá-lo e fazer a ponte, né? Problematizar a ideia de que no Brasil, então, essa é uma realidade de fato, e aí cita os dois argumentos, e ela está atrelada a quais pontos, a quais situações. Outra sugestão em relação a possíveis né, ideias de argumentação. Tainá, uma aventura na Amazônia, porque ela também tem, né, então, uma trama nacional, outro filminho que é infantil, mas que traz né, essa relação do enredo focado nas questões que envolvem tráfico de animais. Então, a Tainá, a personagem protagonista, ela vai tentar resgatar após um macaco ser né, levado por uma pessoa, então por um traficante, ela vai tentar libertá-lo. Então, essa é a situação do enredo. Ou seja, dois filmes nacionais, né? Um é uma animação, outro é um filme infantil mesmo, mas que retratam questões específicas do contexto nacional. Bom, no filme, já mostrei o filme, perdão. E aí, o filme, só complementando, acho que eu pulei o slide dele ali. Ele demonstra a arara tendo que ser criada como se fosse um animal de estimação. Então, também cabe aí falar, talvez, sobre os efeitos que essa domesticação, que essa forma né, de tratamento vai gerar para o animal, que pode adoecer, que pode perder suas características, que pode deixar de existir né, a curto prazo por conta disso. Então, é um desenvolvimento
bom também essa relação. Bom, agora falando de soluções e falando de composição de intervenção, né? Vamos lá, gente. Ó, então, se, né, a propósito, eu não falei dos repertórios dos dois desenvolvimentos, e vocês estão muito quietos. Se quiserem falar, são bem-vindos, tá, gente? Ou escrever, só por ali. Mas naquele que falamos das políticas públicas falhas, então eu posso citar a própria legislação, né, ou a Constituição, o artigo específico sobre questões ambientais, então sobre direitos, né, ambientais. E no segundo, quando eu falei de objetificação em prol do entretenimento, quer dizer que o homem está usando a liberdade do animal, ele está tecnicamente inibindo, né, a liberdade do animal em seu próprio favor, em prol do seu próprio benefício. E aí tem essa citação do Vitor Hugo, que é um escritor, né, que eu considero bem interessante sobre a questão de tornar esse processo, né, de relações mais superficializado. Então, ele diz, o Vitor Hugo, que é necessário civilizar o homem, que ele diz que primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem, agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Então, acho que assim é bem interessante, é bem profundo, né? Porque se a gente falar assim, eu tenho que gerar uma relação de civilização para que o ser humano se sinta talvez apto a esse tipo de relação de desenvolvimento. Bem, até aí tudo bem? Tudo bem. Quem é que vai propor essa ideia, por exemplo? Então, Vitor Hugo, escritor, tá? Faz a anotação aí. Está no slide que eu mandei para vocês também. Muito bem. Muito bem. Dessa parte, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Escrever? Deixa eu ver. Ninguém quer falar nada? Nada, né, gente? Então tá. Ó, ainda sobre repertórios, então, para fechar essa discussão, lembrar que, né, o Brasil, historicamente, é um país que tem exuberância natural. Então, as obras do romantismo, as obras desse contexto literário, elas vão trazer muita exaltação de natureza, de animais, né? Muitas referências que cabem, talvez, aí como potenciais pontos de sustentação, de abertura de texto, né? Então, período romântico ali, né, da literatura, tem muitos referenciais que dão importância para a questão dos animais. Eu posso pensar, saindo um pouquinho desse contexto e dos filmes, então o artigo, né, falei para vocês, o artigo específico sobre questões ambientais, que é o 225, um artigo específico sobre questões ambientais, então vale a pena anotá-lo e olhá-lo também, para não ter confusão em relação à aplicação. Muito bem, ó, então vocês não me mandaram nada, eu vou em frente. Vou em frente, vocês estão quietinhos. Ó, então essa proposta da Unicentro, né, eu vou falar da Unicentro mais pontualmente também, ela é uma proposta anterior da Unicentro, vou deixar aqui maiorzinho para vocês conseguirem olhar, mas também é o mesmo do grupo. Então, a gente tem um tipo de comando diferente. Não é uma pergunta, não é uma frase com desafios. Ele diz para defender o ponto de vista sobre a importância de uma postura solidária, principalmente nas circunstâncias atuais. Então, isso é um traço muito importante da Unicentro, né? Eu vou falar melhor dela hoje com vocês. E é um traço importante porque a Unicentro não vai trazer frase
separada, frase pontual, assim, sobre o tema. Eles vão trazer, muitas vezes, nesse jeito que está aqui, tipo, dentro do comando. Então, dentro do comando, eu vou destacar qual é o recorte, né? Então, ali, seu ponto de vista sobre a importância de uma postura solidária nas circunstâncias sociais. E aí, vocês devem estar pensando, bom, por que a pessoa tem que ter uma postura solidária? Não vai ser um texto de padrão Enem, tá? De jeito nenhum. Então, assim, ele não vai ter aquela organização de citação dos dois desenvolvimentos obrigatoriamente, não. Em relação ao desenvolvimento, posição do repertório, são 22 linhas. Muito provável que colocar repertório nesse momento não é prioridade para a gente. A gente está pensando primeiro em por que ter uma postura solidária nas circunstâncias atuais é algo importante. Então, eu quero que você pense por que é importante uma oposição. Vocês vão pensar em uma oposição. É importante, mas é relevante, porém, fazendo esse contraponto entre duas ideias. Muito bem. Ó, vou pedir para vocês um minutinho para vocês me mandarem aqui. Tô achando que vocês estão, ó, passeando. Manda aqui escrito pelo menos uma primeira base sobre essa proposta, uma ideia de argumento, que daí a gente vai complementar juntando as demais, tá bom? Vou ficar quietinha 30 segundos para vocês ficarem quietinhos aí fazendo também. Vamos lá, gente. E aí, vamos lá. Ó, então ele pediu para defender. Vamos olhar essa segunda, ó. Anota essa base aqui. Unicentro. Então, ele pediu para defender seu ponto de vista sobre a importância de uma postura solidária. E aí? E aí? Ó, então, um dos pontos, né? A Unicentro, ela não vai te dar toda vez um tema subjetivo necessariamente, mas são de 17 a 22 linhas. Minha sugestão, comentei outro dia rapidamente com vocês, é por um desenvolvimento, então, que priorize desenvolvimentos maiores do que introdução e conclusão maior. Então, inclusive, a minha sugestão seria, né? Eu falei na última semana, desenvolver 4 ou 5 linhas de introdução, 6 linhas, em média, de desenvolvimento, 6 linhas de desenvolvimento e 4 ou 5 linhas de conclusão. Então, né, a gente teria um espaço confortável ali entre 5, né, 4 e 5 linhas, sobrando, se não usar todas, na introdução, na conclusão, sobra um espacinho para jogar isso para dentro do texto. Vocês têm na Unicentro três opções de tema. Isso é bom, né? Porque você pode escolher qual que melhor se adequa ao que você consegue escrever.
E normalmente, porque teve uma novidade no ano passado, normalmente um deles é mais subjetivo, os outros não. Então, quando a gente fala assim, olha, essa parte, se a gente falar assim, ela vai ser o ponto crítico, porque no ano passado as 3 propostas eram de ordem subjetiva. Tinha um trecho de fala, vou trazer depois, e aí a partir disso eu tinha que interpretar e desenvolver minha redação. Mas não é o caso aqui, então ele quer que você argumente sobre a importância dessa postura solidária, principalmente nas circunstâncias atuais. Bom, então eu começaria de que forma? Ele disse, principalmente nas circunstâncias atuais. Então, na minha introdução, o que eu te aconselharia, né? O que eu faria nessa situação de prova? Na minha introdução, eu contextualizaria o que eu tenho de circunstâncias atuais. Gente, então, assim, o que molda atualmente o nosso contexto, que envolva solidariedade? Então, se eu penso em pessoas desabrigadas, eu penso em pessoas vivendo em situação de rua, eu penso em pessoas que passaram, né, então, por algum tipo de evento climático e foram vitimados, né, foram, por exemplo, acometidos pela falta de moradia e tantos outros problemas. Então, eu posso contextualizar que esse tipo de evento climático, esse tipo de problema, todos os problemas que eu citei, eles estão se tornando cada vez mais recorrentes. E vocês concordam que quando tem algum evento desse tipo, né, um evento extremo de referência climática, um problema, é comum as pessoas fazerem o quê? Reunir, fazer vaquinha, fazer projeto, para alcançar, né, alguma forma de solucionar aquela situação motivadora do ponto ali, né, do elemento discutido. Então, se eu na introdução cito quais são as circunstâncias e eu problematizo, e eu digo assim, olha, é algo que está mexendo com a maneira com que as pessoas se mobilizam pela sociedade, né? Então, eu crio uma problematização. Tem motivado ou tem despertado interesse, né, de jovens, de quem nesse processo? Como voluntários, como pessoas que vão atuar junto a órgãos, né, para fazer auxílio a essas pessoas. Então, é algo sazonal, né, gente? Então, eu posso dizer que a solidariedade, ela é, por exemplo, sazonal. E aí, isso é apenas uma sugestão, tá? Ser sazonal significa o quê? Não ser recorrente. Pode ser que mude, pode ser que haja alteração. Então, né, coloca ali, solidariedade é algo sazonal, que muda, que gera essa relação. E aí, se a gente falar assim, de novo, volto para o comando. Importância de pessoas solidárias. Então, qual que é a importância? Eu disse que houve mudanças, essas mudanças, né, vocês, na verdade, disseram, elas permeiam comportamentos das pessoas, e aí, então, dizer que esse comportamento, ele muda muito rápido, é um ponto de problematização. Caberia dizer que esse tipo de mudança, ele é um tipo de mudança que acontece, as pessoas ficam mais tocadas, emotivas, mas por que é importante que haja realmente, né, um interesse em extinguir esse tipo de tráfico, né, o tráfico de animais? Então, pensa nisso na hora de trabalhar com a ideia da argumentação. Muito bem, gente, e aí, com o desenvolvimento, o que a gente faz?
cita os dois argumentos, não cita, cita esse contexto que foi apresentado, não cita texto de apoio, não cita informação que não tenha sido direcionada pelo comando. E aí a gente entra num ponto crítico, né? O comando vai direcionar você a qual ponto específico considerar, né? Então, releiam a proposta pensando nisso. Vocês já me falaram um desenvolvimento, a parte de ampliação. E um segundo, qual seria? Afirmar que é importante, mas que não está efetivamente presente em todos os contextos, é algo sazonal, é algo que acontece em poucas ocasiões, e embora seja importante, seja relevante, seja necessário esse tipo de atitude, ele não acontece com frequência. Então, nos meus argumentos, nos meus desenvolvimentos, eu posso abordar o que impede esse comportamento nos meus dois desenvolvimentos. Então, é importante? É importante, mas por que não está acontecendo? Vai sempre relacionar as duas informações. É relevante? É relevante, mas por que não foi apresentado ali como referência dessa argumentação? Então, o que impede esse comportamento? Né? O que está evitando esse processo? Bom, gente, vocês não estão falando nada hoje, hein? Vocês me abandonaram. E aí, solução. Como que eu mudo um comportamento que, né, é escola, é família, é sociedade? Então, eu posso propor um fechamento, vocês podem anotar aí, que na conclusão, o que vocês vão fazer? Vocês vão expor um reforço de tese, vocês vão reiterar, reafirmar tese, e vão apresentar a questão, então, assim, do que falta, né, ali nesse fechamento. Então, nada de solução detalhada. Olha para cada comando, imagine que ele vai extrair pontos importantes do nosso desenvolvimento, certo? E aí, sem proposta de intervenção, somente sumarizar, somente citar os dois pontos e seguir, né? Só isso. Ó, aqui no material, vocês vão ler depois, coloca aí, ler slides. Ó, então tem uma redação no slide 20. Anota para mim. Então, do slide 20 ao 22. Do slide, vou por aqui, ó. Slide 20 ao 22. E aí, depois, então, a gente vai pormenorizar a estrutura. Tem um texto de nota máxima nessa sequência ali que eu falei para vocês. Depois eu faço retomada dele e analiso com vocês situação de produção de nota máxima, certo? Gente, então, proposta Enem, tráfico de animais, proposta Unicentro, o que impede o comportamento que vocês estão criticando em outros contextos ali, que eu coloquei algumas propostas. Pega e escolhe um ponto para desenvolver, tudo bem? Perguntas, dúvidas, questionamentos, soluções. Gente, então é isso. Agora é produzir para a gente ver como caminhou, e aí semana que vem tem mais ampliação, mais variação, que eu acho que hoje foi bem interessante aqui a marcação dos dois, tá bom? Ó, um beijo, excelente fim de sexta, de quinta, que fim de sexta, fim de quinta, tô louca, né? Já tô querendo o feriado da semana que vem. Excelente fim de terça para vocês. E semana que vem, daí a gente avança na estruturação da parte de ampliação argumentativa aqui da Unicentro, que serve para outras bancas como a UEL também. Beijo, gente. Bom fim de noite. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.